Olá, sejam muito bem-vindos ao Pô de Graça. Eu sou o Marcos Matos. Eu sou a Vanessa Matos. E hoje nós estamos no episódio 002. Então, se você perdeu aí o episódio 001, está aqui no nosso canal. Vale a pena você assistir. Recomendo fortemente isso. E também, eu gostaria de fazer um pedido para você. Nós estamos fazendo um trabalho novo, que é compartilhar a mensagem do Evangelho da Graça de uma forma diferente. É um bate-papo mesmo, né, Vanessa? Sim. E qual que é o meu pedido para você? Qual que é o meu apelo para você? É que você compartilhe com o máximo de pessoas possível. Fala, ó, segue esse canal aqui, é um casal, né, abençoado, um meu amigo, minha amiga, né, família de Cristo, somos irmãos em Jesus aqui e eu quero que esse canal ele cresça muito, né? E também você pode deixar o seu comentário, você pode deixar uma recomendação. O que mais, Vanessa, que as pessoas podem fazer aí? Deixar o seu like, compartilhar, que eu acho que é o que vale a pena, né? É isso aí. E também você pode mandar aqui no comentário o assunto que você gostaria que a gente compartilhasse aqui com você também. É uma recomendação, tá? Que você pode fazer aqui pra gente. Vai estarmos falando, né, nos próximos. Isso. E aqui também nós vamos trazer assuntos de criação de filhos. Nós temos 2 filhos também. Tem o Pedro e a Lorena. O Pedro tem 14 anos, a Lorena tem 9 anos. Como que é criar os filhos debaixo da graça. Também vamos falar sobre casamento, né? Nós estamos juntos aqui 21 anos. E se não fosse a graça de Deus, talvez nós nem estaríamos juntos, né, Vanessa? Então, vamos falar sobre o casamento debaixo da graça. Se você é casado, para você ter o casamento debaixo da graça, isso é algo poderoso. E como você ter uma vida cristã não, uma vida financeira debaixo da graça também, né? E como você viver esse ambiente de provisão, você desfrutar, se você é empresário, você desfrutar, né, de ver a sua empresa vivendo um ambiente de graça. Tudo isso nós vamos falar aqui. Amém? Então vamos trazer pessoas que são empresárias, que estão aí no mercado, que a gente começou a falar da graça para essas pessoas, e elas começaram a desfrutar disso e viver isso, e Deus tem feito grandes coisas, né? Futuramente também vamos trazer para compartilhar isso com você, porque eu acredito que vai somar demais com a sua vida. Amém? Então vamos ao que interessa, o papo de hoje. Qual que é o papo de hoje aí, Vanessa? Hoje o papo vai ser a diferença entre a lei e a graça. É isso aí, que bênção. Mesmo sendo crentes, né, da nova aliança, ainda na nova aliança, nós podemos ainda viver como se estivéssemos na antiga, né? Em um mesmo dia, nós podemos alternar. Momentos nós podemos estar na lei e momentos na graça. Mais ou menos assim, dá um exemplo. Você acorda de manhã, você está, de repente, na lei. Quem gosta de acordar cedo, né, Vanessa? 4 da manhã? Vanessa acorda 4h30 da manhã todos os dias. Meu Deus do céu. 4h30 da manhã, gente. Não tem quem aguente. Quantos anos, Vanessa? Vai pra 20. 20 anos acordando 4h30 da manhã, meus irmãos. E eu junto com ela. E, bom... Então, assim, aí a ponta pode ser lei, né, Vanessa? Acordar 4h30. Pura lei. Pura lei. E aí você acorda ali, talvez, né... meio desanimado, talvez meio desencorajado, talvez cheio de pressões. E aí no passar dos dias, talvez quando você acordou, ele está ali aquele pensamento assim: eu não mereço. Como? Eu tô acordando cedo. Não, eu merecia dormir até as 10. Eu merecia, né, de repente, ter um marido milionário, né? Eu merecia. Então, de repente, isso aqui aponta para a lei. Pode acreditar em mim. Esse acordar desse jeito é lei, né? Então, no entanto, está cheio de merecimento. Olha aí a lei aí. Aí você vai vivendo o dia, de repente você pensa assim, tá chegando a hora de voltar pro trabalho, e você sabe que vai encontrar sua família em casa. Aí você começa a pensar, bom, pelo menos... né? Aí é a graça. É a graça. Chego em casa 12h30, 1h. Almoço com os meus filhos, almoço com meu marido, né, Vanessa? É verdade, sim, aí é a graça. Aí você começa o quê? Já a estar aí na graça. O ambiente já muda, o pensamento muda. Já muda. Então, o nosso dia, ele vai alternando. Então, momentos você pode estar na lei, momentos você pode estar na graça. E tudo isso, eu acredito que, né, pode ser normal, né? Sim, mas nós não devemos preocupar.
pois ainda estamos avançando, porque a nossa mente foi condicionada a vivermos no tempo da lei e não da graça. Você vê assim, um exemplo. Eu vejo muitos pais fazendo com os filhos, né? Acho que teve um até que você me falou uma vez, quando eu era criança, quando você era criança, né? Que era aquela coisa assim, se você fizer isso, você vai ganhar aquilo, né? Sim, acho que a gente cresceu ouvindo isso, né? Estuda, você tem que tirar uma nota boa, e aí no final do ano você vai ganhar um presente. Então a gente fica lá estudando, né, para ter uma nota boa. E não foge muito aqui em casa, né? Porque agora eu mudei um pouco, né? Porque eu falava, né, para os nossos filhos que eles tinham que tirar uma nota boa. Aí eles ficam brincando, ficam falando que eu sou a lei e você é a graça, porque eles falam assim, meu pai é a graça, porque ele fala assim, eu tenho que dar o meu melhor, então a nota que vier tá bom. E eu não falo, não, você tem que tirar nota azul e nota alta. Então no mínimo tem que ser 8, 9. E o Marcos vai lá e fala, não, 6, 7 tá bom, né? Tem que dar o seu melhor. Aí eu falo que não. Só fazendo uma correção aí, nessa questão de estudos, é o seguinte, são várias matérias, né, que os meus filhos, talvez os seus filhos, eles precisam estudar aí, né, no colégio que eles estão, e algumas das matérias tem aquelas que eles se destacam mais, né, então, naquela que ele se destaca, é aquela que ele vai crescer, ele vai avançar. As outras, eu creio que eles vão estudar, vão aprender, vão adquirir conhecimento, vão. Mas não vão ser essas matérias que vai fazer com que ele, né, vá para o próximo nível. Então eu acredito assim, que ele precisa estudar a tal ponto que aquele ensino entre nele, né? E quando eu falo pro meu filho, pra Lorena, para eles absorver o ensino no sentido da graça, até professor, se você é professor e professora, é até para isso. O que é? É não trazer o esforço próprio sobre ele naquele assunto, naquele estudo. Então, assim, porque senão gera condenação nas nossas crianças, nos nossos filhos. Se você não tirar a nota 10, não tirar a nota 9, você é um derrotado. Na cabeça dele, você começa a desqualificar o seu filho, né? Você vai desqualificando pela nota que ele tira. Então ele já gera dentro dele, né, um sentimento aí de rejeição, um sentimento de condenação. Ou seja, quantas crianças que você ouve por aí falando, eu sou burro, né? Eu não consigo. Então, uma vez eu lembro que a Lorena estava com dificuldade em matemática. Eu falei, Lorena, você gosta de matemática? Ela falou assim, não. Eu falei, mas o que você gosta? Ela, eu gosto de história. Eu falei, uau, então é aí que você vai crescer, mas você precisa da matemática para outros fins, né? E fui explicando, e ela começou a perceber. Então, ou seja, é bom que você goste muito de história, mas ele sabe que você saiba ciência, ele sabe que você saiba educação física. Cada matéria eu fui explicando, mas tem algumas que você vai tirar só nota azul mesmo, né? Nota azul não, né? Todos têm que tirar nota boa, né? 10, 9, 8. Bom, mas é assim que eu trabalho. Então, passa-se uma leveza pro seu filho ao você falar assim com ele, né? Você não precisa tirar 10 em tudo. Sim. Isso aqui é só uma colocação minha, é um ponto de vista meu, tá? Se você acha que seu filho precisa tirar 10 em tudo, tá tudo certo, não tem nada errado. Eu só acredito que você não pode trazer um peso pro seu filho, que ele tem que ser o melhor em tudo, como os padrões do mundo exigem. O seu filho, ele não precisa ser bom no sentido que o mundo ele cobra, né? Então assim, ele precisa ser bom debaixo da revelação da graça, do amor, da bondade do Senhor sobre ele. Então assim, uma nota jamais pode definir aquilo que o seu filho é. Ok? Então, porque hoje ele tirou uma nota 5, uma nota, sei lá se tem essa nota 5, né? E aí, ele tirou uma nota vermelha, porque no meu tempo era nota vermelha. Ele tirou uma nota vermelha e talvez ele estava num dia mal, olha a condenação. E ele vem pra casa, aí você põe pressão sobre ele. Quer ver uma pressão? Seu filho estuda em escola particular, você fala assim pra ele, tá vendo? Eu pago escola pra você, aí você tira nota vermelha. Tá vendo aí? Olha aí. O que é isso? Dinheiro jogado fora. Dinheiro jogado no lixo e não sei o quê. Aí você fala mais. Tantas crianças que estão estudando em escola pública aí e não tem o que você tem aqui. Você vai só colocando peso sobre a criança. E aí, ele começa a buscar essas notas, né, notas boas, né, nota 10, mas não é porque ele quer aprender, é porque ele quer agradar os pais.
Então, já deixa de ser algo saudável. Agora passa a ser uma demanda. E aí, eu só quero mostrar pra você um princípio, né, Vanessa? Sim. Eu dei um princípio aqui. Olha pra você ver. Quando você faz algo para agradar alguém, o que acontece? Dificilmente você vai conseguir agradar. Então, a vida cristã é assim. Nós não servimos a Deus para agradá-lo. Nós servimos a Deus porque nós já somos agradados dele. Uma nota jamais pode definir, né, o amor, né, a sua simpatia ali para com o seu filho. Jamais. Uma nota vermelha, uma nota baixa jamais pode mudar, né, o comportamento entre você e o seu filho. Nem sei porque nós começamos. Mas bom, fica aí essa dica aí, né? Você não pode praticar isso não se você não quiser, mas uma coisa é certa. Tem muitas coisas que nós estamos praticando em casa e graças a Deus tem funcionado muito. Evidente que isso aqui é uma experiência e não vale como uma via de regra, né? Isso aqui é só uma experiência, isso aqui não é bíblico. O que eu estou falando para você é de como você criar os seus filhos nesse sentido. Mas a Bíblia diz para você não irritar os seus filhos. Ou seja, trate-o com brandura. Muitas pessoas falam, você fica falando que seu filho é amado, aí você vai estragar o seu filho, vai ficar mimado. Já viu isso aí, Vanessa? Já, bastante. Faz isso não, vai ficar mimado. Mas aí, meus irmãos, se você for olhar na Bíblia, o que Deus fala? Esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então você tem que falar pro seu filho que ele é amado. Com nota vermelha ou nota azul, fala que amarela, ele é amado. preta. Fala que ele é amado. E graças a Deus aqui em casa tá funcionando, Esse né? é o segredo. Tá vendo? Esse é o segredo de criar na lei e criar na graça. Até pra isso. Você pode vir no próximo Pô de Graça que nós vamos falar sobre filhos aqui. Amém? Amém. Ok. Então a gente falou um pouquinho, né, da lei, da diferença entre lei e graça, né? Então responde pra gente aqui. Lei é buscar ter justiça própria e graça é receber a justiça de Deus. Exatamente, né? Esse é um tópico muito interessante, porque muitas pessoas hoje, elas vivem debaixo de justiça própria. Até falei no último Pô de Graça aqui, né? Eu tenho um pouco de justiça própria, você tem um pouco de justiça própria, todos nós, você, né, que está aí nos assistindo, nos ouvindo, você tem uma justiça própria. Agora, a questão é o tanto que essa justiça própria ela vai aflorar, ela vai crescer. Avançar para fora, né? Tudo vai depender do nível de revelação que você tem de Jesus. Então, à medida que você vai tendo a revelação da justiça de Deus, a sua justiça própria, ela vai ficando cada vez menor. E não é pelo esforço que ela vai saindo, ela vai ficando fraca. Eu acredito que ela vai enfraquecendo. Então, um exemplo muito forte que eu vejo hoje nas pessoas, quer ver um exemplo de justiça própria muito forte? Você está lá no trânsito. Está lá no trânsito e tal, aí não tem as faixas. Geralmente, se você está aí no trânsito, tem lá pelo menos umas 2, 3 faixas ali, né? E é um trânsito, é um engarrafamento. Aí, irmãos, se isso é verdade, talvez já aconteceu com você. Já aconteceu com você, Vanessa? Presta atenção. Aí você tá, todo mundo tá naquele engarrafamento, aqueles carros todos parados, e aí de repente começa a andar um pouquinho. Esse camarada aqui que tá na faixa da esquerda, ele quer entrar na sua frente. O que você faz? Aí você acelera um pouquinho pra ele não vir. Tá? Você fala, não, vai entrar na minha frente não. Não vai espertão. Entrar. É o espertão. Eu tô esperando, ele quer vir logo. Desse jeito. E nem dá seta, porque dá seta gasta gasolina. Aí você começa ali, dentro de você. Você tá ali, não, vai entrar na minha frente não. Quem ele pensa que ele é e tal. Eu só tô falando pra você aqui de um exemplo bem simples, mas é o que acontece. Aí, sei lá, você dá uma bobeada, porque aí você foi ali, pegou o celularzinho, foi dar uma olhadinha, lembra que o trânsito tá parado. Aí, de repente, abriu aquela vaguinha. Aí é a hora que ele entra. Na hora que ele entra, aí você fica doido. Não acredito, esse cara entrou na minha frente. Aí você já começa, não, eu vou passar dele e não sei o quê. Isso é só um exemplo. Isso acontece no trânsito, isso acontece no mercado. Que mais? Na fila do banco. Da lotérica. Quer ver, ó? No banco. Hoje eu também não vou mais em banco, nem sei como que é. Mas, hoje é difícil ter, né? Mas antes, irmãos, eu estava lá na fila lá. Aquela fila imensa, grande, para fazer um depósito, um pagamento e tudo. E aí, de repente, você quer ver, ficar doido, era acontecer isso. Chegava aquelas meninas mais novinhas assim e tal, né? 20 e poucos anos grávida.
Ou com o filho emprestado de alguém. Aí você olhava aquilo, aí já começava aquelas pessoas assim, né? Olhando pra trás. Né? Aqueles... né? E aí uma pessoa fala assim pra mim assim, como pode? Meu, aí ó, tá vendo? A gente tá aqui trabalhando, essa pessoa aí... Só que, se você olhar pela lei, pela lei do Estado, né, e tudo mais, do Estado, ela tá no direito. Ela tá grávida, não importa quantos anos ela tem, né, se ela tá cheia de fôlego, cheia de vigor ali, mas tá na lei. Sim. Né? Quer ver outra coisa que acontecia? Às vezes os idosos, eles gostam de ir cedo no banco. Aí nós ficávamos assim, pô, meu, por que eles vêm tão cedo assim? Né? O banco abria 10 e pouco, ali eles já estavam. Mas era o direito deles. Então a gente estava ali trabalhando, falava, pô, meu, cadê o dia inteiro para ir no banco? E tem que vir agora lotar o banco. Então assim, você acaba querendo ter merecimento em várias áreas da sua vida. Tá vendo? Eu só tô mostrando aqui, mas tá dentro da gente. Quer ver outro? No casamento, essa é batata. Né? Então o marido vai lá, ele... Deixa essa aqui ou manda pra depois? Manda. Vai. Então, o marido, ele saiu de casa, foi trabalhar, aí trabalhou o dia inteiro, aquela coisa toda, fez tudo que tinha que fazer. Acordou cedo, comeu lá na rua, lá no trabalho, trabalhou o suficiente, chegou em casa, pronto. Mulher tá lá no sofá. Mulher no sofá olhando o TikTok. Celular, sei lá, o Instagram... Facebook, YouTube, assistindo pô de graça. Alguma coisa a pessoa está fazendo ali. Tá lá, olhando o celular. Quando o marido chega, como que um homem chega depois do trabalho? Cansado. O que mais? Com fome. Com fome. Aí ele chega, vê a mulher dele no sofá, ele já fica meio grilado com aquilo, né? Ele fala, meu, será? Aí a hora que ele chega na cozinha, ele vai dar uma olhadinha na cozinha, o que tem? Nada. Nada pra comer. O marido, ele fica como? Fica bravo. Aí como que ele fica bravo na cabeça dele? Trabalhei o dia inteiro. Ela tá aí no sofá e não fez nada. No celular ainda. Exatamente. Na cabeça dele, ele vai tomar banho. Só que na hora que ele tá tomando banho, ele tá pensando tudo isso aí. Ele tá assim... Que ela fez o dia inteiro. Que não sei o que, a mulher não trabalha. E que não sei o que lá. Desse jeito. Eu acordo cedo, saio, vou pro trabalho, coloco o dinheiro nessa casa pra comprar comida dentro dele. Dentro dele. Tá lá, dentro dele. É desse jeito, tá lá dentro dele. Aí, ele tá lá, né, e ele vem contar essa história pra você. Como que você fica? Fala, rapaz, você tem razão. O que aconteceu com a sua mulher? E se ele contar pra mãe dele, então, essa história? Nossa, a sogra vai matar ela. Aí a sogra quer esganar. Então, o que acontece? Se você olhar o lado desse homem aí, ele tem razão. Ô, coitado. Ele é o coitado, ele tem razão. Só que, agora vamos olhar o outro lado, né, da mulher. Você vai perguntar pra mulher, Vanessa, o que aconteceu? O Marcos saiu cedo pra trabalhar, deu dinheiro pra você comprar comida, e aí você não comprou a comida, o que aconteceu? Né, ele chegou em casa, não tinha nada pra ele comer, cansado. Aí você vai falar assim, sabe o que aconteceu? O Pedro, ele teve uma dor, né? Uma dorzinha na barriga. Aí ele não passava o dia inteiro. Aí eu fui levar ele lá no médico. Cheguei lá no médico, levei e fiquei o dia inteiro lá no médico, lotado, no hospital lotado. Não almocei. O Pedro não almoçou, só naquela dieta ali e tal, não sei o que. Não levei recurso para comprar nenhum lanche, e porque eu achei que ia ser rápido. Cheguei em casa cansada. A primeira coisa que eu falei, eu quero meu sofá, que eu quero sentar um pouquinho para descansar. Eu tinha acabado de chegar antes de você, tinha acabado de sentar. 5 minutos. 5 minutinhos, eu lembro de ligar o telefone e tudo. E agora? Eu até ia te mandar uma mensagem para você trazer uma pizza. Mas aí eu não queria quis fazer janta. Exatamente. Agora, ouvindo essa história, agora você vai lá de quem agora? Lá da mulher. Aí você fala, mulher. Não, esse cara não merece essa mulher. Aí você já ficou lá da Vanessa aqui. O Marcos não. O Marcos, ele não entende ninguém. O Marcos, você percebe? Agora, o que tá acontecendo aqui? Os dois têm razão. Os dois têm razão. Os dois têm razão agora. Por que você acaba não desfrutando dessa graça que nós temos falado aqui? Porque, na verdade, você está vivendo a sua justiça e não está vivendo a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é o quê? Ela é pela fé. Então, ou seja, eu não vivo pela minha justiça. Eu não ando segundo o meu entendimento. Eu ando pelo Espírito.
Eu não ando pelo aquilo que eu acho, eu ando pelo Espírito. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala, a ninguém conheceis segundo a carne. Olha a implicação disso. Para você não conhecer ninguém segundo a carne. Então, tudo isso é algo que nós temos que meditar, Vanessa. Então, ou seja, se o problema de todo casamento é esse. É o casal entrar no merecimento. É você buscar o seu merecimento. É se pôr no lugar do outro. É se colocar no lugar do outro. Né? Então, assim, Jesus ele tinha, né, algo que nós falamos hoje, nessa questão do amor, essa questão, né, de olhar, né, aos olhos do amor, da graça, da bondade, e a gente não entende o porquê que ele agia daquela forma, porque ele não conhecia ninguém segundo a carne. Então, ou seja, nós também temos que ser assim. Não andar confiados na nossa justiça. Não andar confiados segundo o nosso merecimento. Eu mereço. Quer destruir um casamento é você achar que você merece. Quer destruir os seus filhos é achar que você merece ter filhos melhores. E emprego, empresa, amigos, tudo isso. Então, é você não andar segundo a sua justiça, mas andar segundo a justiça de Deus. Isso é poderoso. A gente brinca aqui assim, né, mas tudo isso tem um fundamento bíblico. Você pode não gostar, talvez, do meu jeito, do jeito da Vanessa aqui, mas essa é a forma que nós entendemos que o evangelho ele é pregado e que as pessoas possam entender. Terceiro tópico. Lei é demanda e graça é provisão. Isso é poderoso também, né? Porque quando você fala de lei sobre demanda, tem que estar muito claro isso. O que é demanda? Demanda, tudo tem a ver com até aquele começo que nós iniciamos aqui o Pô de Graça. É tudo aquilo que você pode fazer para Deus. Então, assim, Deus ele não se relaciona com você baseado naquilo que você pode dar para ele, mas Deus ele se relaciona com você, Vanessa, baseado naquilo que você pode receber dele. Olha que incrível. Então, assim, a lei ela é exigência, a graça ela é provisão. Então, quando você começa a perceber essa graça de Deus, essa provisão de Deus, mais favor você desfruta. Então, porque a lei ela é exigência. A graça, ela é provisão. Lei é, como eu falei, é tudo aquilo que você pode fazer para Deus. A graça é tudo aquilo que você pode receber dele, mediante a sua revelação. Então Deus não está nesse negócio de você fazer alguma coisa por ele. Deus está no negócio de receber alguma coisa da parte. Agora, o receber envolve o quê? Você receber pela fé. Não é pela obra. A lei, ela se faz ocupado consigo mesmo. E a graça se faz ocupado com Cristo. Isso. A pau. Ou seja, quanto mais você fica ali, lembra que eu falei da escola, do filho? Cristo. Então o filho ele fica lá, eu tirei nota vermelha. E ele tá se ocupando com o quê? Com ele. E a gente fica meditando e contemplando em Cristo. Aí assim, nossa, eu tirei nota vermelha, mas essa nota vermelha, ela não me qualifica para falar se eu sou bom ou ruim. Essa nota vermelha, ela só foi o meu estado. Ela não é a minha posição. A minha posição é que eu sou inteligente. A minha posição é que eu tenho a sabedoria de Cristo. Você começa a confessar a palavra. A minha posição é que eu vou reinar em Cristo. A posição é que eu vou aprender. Essa é a minha posição. Eu já sei, na verdade. Eu sei todas as coisas. Então, basicamente, é isso que nós temos que ter. Essa luz de não ficar entrando em demanda. Tentando, em todo o tempo, agradar a Deus. Você quer ver uma demanda que tem muito forte no meio cristão? Não sei se você já ouviu aquela frase assim, eu tô pagando o preço. Então, o que é esse pagar o preço? Tá pago. A obra tá feita, a obra tá consumada. O que nós temos que fazer para que, se você quer, assim, agradar a Deus, só tem uma forma de você agradar a Deus, que é pela fé, né? Então, ou seja, e o que é ter fé? É você ter fé no sangue, é você ter fé em Jesus, é você crer nessa obra consumada que está feita, está realizada. E não depende de mim, não depende de uma ação humana. Ou seja, eu vou desfrutar, eu vou honrar o Senhor dizendo, Senhor, eu creio nessa obra consumada. Eu creio que quando Jesus ele falou assim, está consumado, acabou. Tá tudo está feito. A única coisa agora, né, que eu tenho que fazer é me apossar. Eu vou tomar posse pela fé de todas as bênçãos que eu tenho no meu casamento, na minha vida financeira, na minha saúde. Então não é o pensamento positivo, mas é você... É crer no coração. Crer. E aí o que as pessoas falam? Estou jejuando por isso, estou orando por isso, estou pagando preço por isso.
tem que tomar cuidado, porque parece que você está pagando isso e aí você quer um resultado porque você está fazendo aquilo. E na Acaba verdade... sendo uma troca. Né? Uma troca. É o dízimo. É o dízimo baseado em uma troca. Eu tô dando o dízimo aqui, 10% do que eu ganho, mas, ó Deus, no final do mês, o senhor que não... Entendeu? É basicamente isso que as pessoas estão falando. Eu tô dando aqui, mas não é uma revelação. Porque, assim, o dízimo, ele é um mínimo. Né? Então, assim, na verdade, nós temos que dar grandes ofertas. Se você faz parte de uma igreja local, você deveria dar o seu dízimo e dar muito mais em ofertas. Assim eu falo. Não é aqui na nossa igreja local, não. Você pode dar aí na sua igreja local. Lá na igreja que você congrega. Vai lá e dá. Mas dá de verdade. Por quê? Porque você não está fazendo aquele mínimo. Estou fazendo além daquilo que eu posso, né, do que Deus tem feito na minha vida. Esse que entendeu a graça. Agora, se você tem que ficar ali, vou dar o dízimo, porque aí no final do mês algo vai acontecer, é um perigo. Eu lembro uma história que uma vez um pastor contou, e eu fiquei encucado com aquilo. A pessoa ela foi lá, deu dinheiro na igreja, aí ela foi, deu de novo o dízimo e tal, ela foi dando. Aí um dia ela chegou lá com a conta da água, aí o pastor achou estranho, né, mas como era irmã ali da igreja, uma irmã dizimista, uma irmã ali junto, tal. Cabe a igreja fazer isso também. Foi lá e pagou a água. Aí no mesmo mês, a irmã foi lá e levou a luz. O pastor, né, falou, irmã, né, o que tá acontecendo? Ela, não, tá, o pastor foi lá e pagou. Aí no finalzinho do mês, ela foi lá e levou o aluguel. Aí o pastor grilou. O pastor falou, irmã, o que tá acontecendo? Ela, não, deu o dízimo, né, e aí eu tô meio apertado esse mês. O pastor, não, então para de dar. Você percebe a irresponsabilidade que as pessoas acabam, por falta de entendimento, elas acabam vivendo? Então elas dão o dízimo, mas assim, é uma demanda, não é uma realidade. A pessoa, ela ora, mas ela não ora para ter uma intimidade com Deus. Ela ora para convencer a Deus de fazer alguma coisa para ela, sendo que já está feito. Ela só precisa receber. Então assim, ela quer pagar esse preço, por quê? Porque ela acha ela tem condição de comprar alguma coisa de Deus, sendo que Deus, tudo que ele faz é pela graça. Falta muito essa, porque a nossa mente foi condicionada a isso. Exatamente. É o tempo inteiro isso. E eu nem condeno os irmãos, é só uma questão de revelação. Você está o tempo todo, né, vivendo esse processo de transformação. Por isso que o apóstolo Paulo fala, né? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados. Então como é que você é transformado? Contemplando. Você vai olhando, vai olhando, vai olhando, vai olhando. Uma hora, né? Você vai sendo transformado. E é sem esforço. Não é aquela coisa também, então eu não vou fazer mais isso. Não. É uma coisa que você vai perdendo, como eu falei lá no comecinho, eu acho, vai perdendo a força a coisa. Né? Amém. Então vamos para o quarto tópico. A lei faz conscientes de nós mesmos e a graça nos faz conscientes de Cristo. Então até um parecido, né, com o 3, né? Mas é basicamente isso. Né? Então quanto mais você fica ocupando o tanto que você precisa ser bom, eu quero falar isso para você, irmãos. Mais distante de Deus você fica. Porque na sua cabeça você fica assim, eu não sou digno de ficar perto do Senhor. Eu nem sou digno, né, de estar na presença de Deus. Eu lembro que nem sei se vale a pena falar isso, mas tinha um pastor que ele falava assim, ele abria as reuniões assim, Senhor, se eu tenho crédito contigo no céu. E aí ele pedia, fazia uns pedidos, eu falava assim, meu Deus, né? Parecia bonito, mas olha, se eu tenho crédito, ele tem todo o crédito. Agora, por que ele ora assim, se eu tenho crédito contigo nos céus? Por quê? Porque na verdade ele estava o tempo todo ocupado com ele mesmo. Ou seja, aí, sei lá, ele tinha um problema com luxúria, com mulher. Então ele passava uma mulher na rua bonita e ele olhava. Aí como é que ele vai orar depois disso? Ele não consegue orar. Porque na hora o diabo tá condenando ele lá, falando assim, quem é você, rapaz? Você pegou esse microfone aí passou aquela mulher indo pra academia, você ficou olhando pra ela. Tá cheio de condenação. Exatamente. E tá ocupado com ele. Ou ele brigou com a mulher dele. Então ele brigou... Como que vai pregar, né? Ele vai lá, discutiu com a mulher, tipo culto, o pastor, de repente, sei lá. Aí ele chegou lá na reunião, pegou o microfone, é evidente que ele vai orar assim. Senhor, se eu tenho crédito contigo, por quê? Porque ele está ocupado consigo, com ele mesmo. Ele não está ocupado com Cristo. Ele não está indo pregar confiado em Cristo. Ele está indo confiado na carne, nele.
o quanto que ele é bom. Por exemplo, quer ver, né, se você é pastor, se você é líder de jovens, se você trabalha em grupos pequenos, grupos familiares, célula, link, a nomenclatura não importa. Se você cuida de gente, né? Você tem um grupinho ali que você cuida, discipulado, é mais ou menos assim. Tem aquela semana que você tá intenso, você tá orando muito, tá lá jejuando muito, você tá lá tocando em Deus, tá um mover de Deus. Como é que você chega na reunião? Cheia do poder. Você chega grande, você chega ali, você fala, irmãos, hoje aqui o fogo vai descer. O céu vai descer, eu sinto a atmosfera, eu sinto a unção, é uma coisa doida, o povo fica olhando assim e fala, meu Deus do céu, né? E a pessoa chega assim. E acontece, né? Aí ele fala assim, você viu, irmãos? Mover hoje, é por que foi mover? A cabeça dele foi pela santidade que ele ficou ali guardado. Foi não que eu sou contra a santidade. Foi sobre o jejum. O que mais? Oração. O que mais? Devocional, tudo isso. Sempre que ficou separado, né? Isso. Então ele foi confiado nele. Ocupou-se com ele. Então ele foi muito bem exitoso ali. Então ele cresce, fica cheio de orgulho. Mas vamos dar um exemplo que esse mesmo irmão, ele a semana inteira agitada, ele trabalhando na vida secular, correndo pra lá e pra cá, não orou. Ele não fez devocional, ele não jejuou, ele não fez nada do que ele fez na semana anterior. Fez nada. Ele até aquele sentimento assim, Deus, eu não tô conseguindo fazer nada. Né? Não jejuou. E aí, bom, chegou na reunião lá. Como que ele chega na reunião? Hoje aí ele ser ruim o treino. Não, aí ele chega na reunião assim e fala, meu Deus do céu, hoje vai ser ruim. E não sei o quê. Nos dois exemplos, ele se ocupou com ele. Um, ele se ocupou pelo que ele fez, que ele foi bom. O segundo, ele se ocupou com ele mesmo, dizendo assim, eu não fiz o suficiente, como é que essa reunião vai ser boa? Os dois. Então, Marcos, qual é o conselho que você daria? O certo é você ir fazer a reunião confiado em Cristo, na justiça de Cristo. Por quê? Porque, na verdade, a reunião para que haja um fluir, ela não depende de você. Ela depende da revelação que você tem do tanto que Cristo está na sua vida. Ou seja, Deus vai mover aqui porque o Marcos, ele é um santinho. Deus vai mover aqui... Não sou contra a santidade, estou dizendo isso. Né? Deus vai mover aqui porque a vida de Cristo está fluindo. É a graça de Deus. Não é o Marcos aqui fazendo as coisas... através da justiça dele, dos atos dele, que vai fazer o mover acontecer. É evidente que você ter a consagração é muito bom, é evidente que você orar é muito bom, ler a Bíblia, ler livros, o que mais? Interceder pelos irmãos, pela sua igreja local, tudo isso é muito bom, mas tudo isso tem que ser fruto de inspiração, precisa ser fruto de revelação e não pode jamais ser fruto de uma obrigação. Vou fazer isso para Deus me abençoar. Não, porque não é a sua justiça. É a justiça de Deus em Cristo. Eu me comporto bem devido à revelação da justiça de Deus em Cristo na minha vida. Então eu chego na reunião como? Como é que esse irmão tinha que chegar na reunião? Senhor, essa semana foi puxado. Não consegui orar da forma que deveria ter orado, ter tempo pro Senhor ali, sabe? Aquele devocional gostoso. Eu não consegui meditar naquilo que o Senhor quer fazer hoje na reunião. Mas estou aqui, Pai. Sei que o Senhor está me usando é porque o Senhor não encontrou ninguém menor do que eu. Eu estou aqui na reunião, porque eu sei que haverá um fluir e não depende nada de mim. Confio plenamente na tua graça e no teu fluir. Graças eu te dou, porque o Senhor já está aqui, não só por conta de mim, mas por conta dos irmãos que aqui estão, e pronto. Aí a coisa começa a acontecer. E se a reunião for muito boa, o que acontece? E que vai ser em nome de Jesus, o que acontece? O irmão vai poder falar assim, paz, eu vou falar para você que Jesus fez grandes coisas aqui e só pela graça dele, porque eu não tenho mérito nenhum nessa reunião aqui. É isso que o Senhor quer. Ele quer que nós, né, estejamos na obra, estejamos fazendo todo o processo, mas não confiados no quanto nós somos. Exatamente. Exatamente. Então, Marcos, então não vai jejuar, não vai orar, não vai ler a Bíblia, não vai dar dízimo, não vai, o que mais? Ler Bíblia, ler livros? Não, não é isso. Mas você precisa fazer isso com revelação. Porque se essas coisas elas não forem feitas debaixo de revelação, na verdade é só uma religião, é só uma lei, é só uma exigência, é só uma demanda. E isso dificilmente você vai... A sua vida cristã, eu costumo dizer que ela tem prazo de validade. Porque assim, irmãos, ninguém consegue carregar peso por muito tempo, Vanessa. É verdade. Então vamos para o quinto. Na lei, a impureza é contagiosa. Na graça, a santidade é contagiosa.
Eu gosto desse. Dá um exemplo pra gente aí. Eu gosto Pra de dar ficar esse mais exemplo, claro. né? Bom, se você assiste, né, o The Chosen, se você ainda não assistiu, eu recomendo fortemente que você É assista. muito bom. Eu não ganho nada com isso, mas eu recomendo para todos os meus amigos. Chama The Chosen. E assim, quando você vê ali Jesus, ele tocando no leproso, tem algo ali que nós precisamos pegar no espírito. Porque assim, na antiga aliança, o que acontecia? Quando o impuro, ele tocava em alguém que era puro, aquela pessoa que ela era pura, ela ficava o quê? Impuro. Ficava impura. Era assim. Então, por isso que quando a pessoa ela estava com lepra, ela tinha alguma enfermidade contagiosa, o que acontecia com ela? Ela tinha que sair do arraial, isolada. Então, imagine aquela... Era igual o Covid. Isso, exatamente. Então, imagine naquela época, ninguém queria ter contato. Todo mundo tinha medo, né? Podia pegar no ar, podia. Entendeu? Então a pessoa lá evitava, eu não quero ficar desse jeito aí. Então, um dos exemplos que é dado, né, um sinal de alerta, era o seguinte: ninguém andava com uma placa aqui, ó, leproso, né? Então, mas o que acontecia? As pessoas ficavam longe, afastadas, isoladas, como você falou aqui. No entanto, se essa pessoa ela estivesse no meio do povo ali, o que acontecia? Se a pessoa ela percebesse que a pessoa ali ela tinha uma lepra, ela fosse um leproso, havia um alarme. E esse alarme eram gritos. Então as pessoas gritavam: leproso, leproso, leproso. Agora imagina isso, sabe, no meio de 3 milhões de pessoas, sei lá, e aquele alarido ali, aquelas pessoas gritando isso. Né? Então era um nível de rejeição assim altíssimo, grandíssimo, Vanessa. E aí você vê lá que esse leproso ele está ouvindo, né, a pregação do Senhor Jesus, né, o sermão ali do monte, e ao ouvir essa mensagem, o leproso, né, a Bíblia diz que Jesus, depois que ele pregou essa mensagem, ele foi contrário, ele começa a ir contrário à direção do povo. E o povo vem atrás de Jesus. Então imagina, Jesus ele vem andando, né, depois que ele pregou, e o povo vem andando atrás dele. E esse leproso, né, até o Joseph ele fala isso, segundo ele fala que esse leproso ele estava escondido tipo, debaixo de algumas pedras ali. E ele estava ouvindo a pregação. E ele falou: meu, até os pássaros, os lírios do campo, gerou fé nele. Se ele alimenta, ele pode fazer isso por mim. Aí o leproso ele vem diante do Senhor, ele se prostra e fala assim: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. A Bíblia diz, eu até me emociono, que ele fala assim: eu quero ficar limpo. E ele o toca. Só que olha o que acontece. Tem uma multidão atrás de quem? De Jesus. Olha o que Jesus está fazendo aqui. Está dizendo assim, ó, a lei te condenou a vida inteira. E não podia tocar. A graça está te dando, né, o amor, a aceitação, está te trazendo, né, o acolhimento, aquilo que você viu tempos lá atrás de rejeição. Então, na hora que Jesus falou assim, eu quero, ele só não falou eu quero, ele toca no leproso. E ao tocar naquele leproso, fala do que aquilo ali? Fala de aproximação. Quando você toca numa pessoa, está dizendo o quê? Você está se aproximando dela. Você está trocando alguma coisa ali com ela. E aí Jesus, ele, ao tocar, né, naquela pessoa ali, no leproso, a Bíblia diz que, né, na antiga aliança, o puro, quando tocava no impuro, o que acontecia? O puro ficava impuro. Agora, com Jesus, quando Jesus ele toca no leproso, o puro, né, o impuro fica puro. Olha que coisa doida. Agora imagine para aquelas pessoas. Eles já, talvez, Marcos, que eles já estavam pensando em gritar, leproso. E a vida inteira era o que eles era o alarme, viviam, era né? o que eles viviam. A mente deles, como você abriu falando sobre aqui no Pô de Graça, era condicionada à lei. E daqui a pouco eles estão ali vivendo esse ambiente de graça. E vendo aquilo. Então, porque Jesus veio para quebrar tudo isso. Quebrar tudo isso. Então, olha o impacto. Hoje, a graça, ela é contagiosa. Uma pessoa que ela ouve a graça pura, radical, ele não consegue ser mais o mesmo. É aquilo que eu falo. Depois que você viu, não tem como você desver mais. É uma coisa... Não dá pra voltar pra trás. Você começa a olhar pro evangelho de forma completamente diferente.
Não é uma questão de uma pregação, não é uma questão de um sermão, não é uma questão de ir num domingo e sentar no culto, não é uma questão de ir numa reunião menor. Não é isso. É uma questão de um relacionamento com a pessoa de Jesus. É algo que você quer, né, viver isso. E aí você passa a olhar para as pessoas de forma diferente. Então você já não passa a olhar para as pessoas com condenação. Aí você olha para as pessoas e espera o processo de transformação, de revelação de cada uma. É assim que eu trabalho. Agora, ficar condenando, apontando as pessoas, eu já não faço. Eu fico pensando, se essa pessoa ainda não entendeu a bondade, o amor de Jesus, mais cedo ou mais tarde, assim como eu fui, ela vai ser encontrada pela essa graça. Ela vai passar pelo processo de transformação. Exatamente. Então, a graça ela é contagiosa. E existe uma revolução que está acontecendo pelo mundo. Segundo o pastor Joseph, ele fala que ele fez uma conferência na Alemanha e haviam lá em torno de 10 mil pessoas nessa conferência. Olha que incrível. Um país que estava completamente frio, apático, eles foram para essa conferência. Uma mulher traduziu um livro destinado a reinar para o alemão. Ela ligou para o escritório dele e pediu para traduzir o livro para o alemão. Então, olha o impacto. Existe uma revolução pelo mundo inteiro. E ele está lá em Singapura. Olha o nível que está. O Brasil, antes, quando eu comecei a acompanhar, tinha pouquíssimas, era 500, 300, 200 visualizações. Hoje passa das milhares. Né? E a maior parte dos pastores sêniores que tem das megas igrejas o convida para essas conferências. Por quê? Porque percebe que existe algo. E não é só para crescer a igreja, é porque existe um grande mover, um grande movimento. Então, por isso que eu falo que a graça, ela é contagiosa. Né? A lei, ela produzia isso, produzia condenação e contagiava o ambiente. Produzia morte. Agora a graça, ela produz restauração, ela produz vida. É medo, né? A lei nos desafia a fazer e a graça nos desafia a crer. Exatamente. Até um pouco... Foi um pouco que você falou, né? Então, assim, a lei, ela sempre vai exigir isso de você. Você precisa fazer alguma coisa. Sempre, sempre. E eu quero falar mais pra você aqui. Muito amor e carinho. Você sabe que o diabo, ele pega carona na lei pra usá-la contra nós? Porque a Bíblia diz que o nome dele é Hassatã. Ele é o acusador dos irmãos. Deu pra entender? Então ele é o acusador. Ou seja, quando ele pega a lei e você não cumpriu os mandamentos, ele cata a lei e ele mostra pra você o que você não fez. O que acontece? Produz morte. Desqualificação. Então ele tá todo o tempo dizendo assim: como, Vanessa? Como você pode dizer que você é crente assim, desse jeito? Você não orou o suficiente. Você não jejuou o suficiente. Você nem lê a Bíblia todo dia. Você nem lê a Bíblia todo dia. E por incrível que pareça, isso vai entrando nas nossas vidas de forma bem... Como que eu posso dizer? Pouquinho em pouquinho. Isso. Você vai falar assim, né? Eu nem faço isso, não vale a pena. Eu lembro uma vez que até me trouxe uma lembrança muito interessante. Esses avivalistas que houve no passado, como John Wesley, se você pegar Charles Finney, pegar aí D.L. Moody, você pegar, que mais? O Jonathan Edwards, tantos outros, William Seymour, a própria Spurgeon. Você pegar esses caras de 1600, né, tal, 1700, esses camaradas aí. Interessante os heróis da fé. Interessante que todos eles pregavam a lei. E as pessoas convertiam, por incrível que pareça. Né? Tinha acho que era o Jonathan Edwards. Ele pregava e as pessoas tinham uma visão do inferno. Elas estavam vendo o inferno. Algumas morriam nas reuniões, algumas seguravam naquelas pilastras e diziam assim: Edwards, para, porque senão eu vou morrer aqui. Olha o nível de pregação. Quando você ouviu um negócio desse aí, você fala o quê? Eu queria ser homem de Deus assim. Eu pensei, confesso. Eu falei, já pensou eu pregar aqui? Uma pessoa começa a gritar aqui, falando que tá vendo um inferno, começa sabe, a falar, para com essa pregação, Marcos, não sei o que, eu me arrependo, não sei o que e tal. Aí eu ficava pensando assim, eu falei, eu podia pregar assim.
queria ser assim igual esses caras. Aí li tudo deles, comi todos os livros deles lá e tal. Falei, eu vou ser um avivalista, eu quero ver isso e não sei o que e tal. O que que eu pregava? Eu pregava a lei. E produzia o quê? Produzia a morte. Sabe por que a igreja tá assim? Porque não tem compromisso dos irmãos, os irmãos não oram, os irmãos não jejuam, os irmãos não têm fome da palavra. Então eu falava isso, as pessoas choravam. Agora elas choravam pelo quebrantamento do espírito, ou elas choravam de arrependimento, no sentido tipo, elas choravam. Sabe por quê? Porque elas se sentiam os piores cristãos do mundo. Então, porque não dava conta. Não era quebrantamento. Na verdade, era tipo, a pessoa, lembra de se ocupar consigo? Era o que ela estava fazendo, ela estava dizendo assim, nossa, é verdade. E eu ficava lá, você tem que arrepender, você tem que parar com essas práticas, existe muita pornografia no nosso meio e não sei o que e tal. E então, parecia algo que era do espírito. Não estou dizendo que não funcionou. Funcionou por muito tempo isso, lá atrás. E muitas pessoas converteram mesmo. Sim. Mas na verdade, foi pela misericórdia. Foi até pela graça de Deus, mas não que estava sendo pregada. Foi o que aprenderam. O que aconteceu? Aí, os irmãos, eles liam muito. Né? O George Miller, ele foi um irmão que ele leu a Bíblia 100 vezes. 50 de joelhos e 50 de pé. Aí você fala assim, meu Deus do céu. Aí o cara fala, sabe por que esse cara foi um grande homem de Deus? Porque ó, ele leu a Bíblia 50 vezes. Aí pronto, o que você vira? Vezes. Como que você fica depois que ouviu isso? Eu não li nenhuma, nem em pé, nem não, aí você fala, não, é por isso que minha vida não vai. Eu não li a Bíblia o que esse cara leu. Aí você fala, não, tá bom. Aí o outro fala assim, ó, Martim Lutero, ele orava 5 horas. 5 horas de oração, um homem consagrado. O que você fala? Meu Deus do céu. Pronto. Aí você fala assim, não, pra ter um ministério X, eu tenho que orar muito. Então assim, aí você fala assim, então ora, 5 horas, você tá lá orando 5 horas. Aí vem alguém e fala assim, você quer ter um ministério forte, um ministério poderoso? Irmão, esquece daí. Ora, o fulano lá tá orando 7 horas, tem que orar pelo menos umas 8, 9. Então, é uma demanda, é uma coisa que você tá todo o tempo, sabe, se ocupando, fazendo. E aqui, aonde vem a sacada do diabo. Quando você não faz, ele vem com a dívida. Ó, você não fez. A cobrança está aqui. A multa está aqui. É por isso que a sua vida não vai. Então, eu tô dizendo que parece que não, mas isso está dentro da gente. Isso está dentro da igreja. Bem, como que eu posso dizer? Bem escondido, mas está lá. Bem secreto, mas está lá. No fundo, existe isso. Cada homem, em cada mulher. Agora, a graça, ela está vindo, né? Cada vez mais forte, cada vez mais revelação. Pastores estão se levantando, pastores jovens, pastores que têm fome da palavra, pastores que têm revelação de querer ver Jesus. Então, não se trata do que eu posso fazer por ele, mas é aquilo que ele pode fazer. Isso é poderoso. Isso liberta. Isso é libertador. Isso libertou minha vida. Mudou minha vida. Então assim, eu falo, meu Deus do céu, se isso mudou minha vida, isso pode mudar a vida de muita gente. O Joseph fala o seguinte, um comportamento errado tem muito mais a ver com a crença da pessoa, né, com o que ela está se alimentando, com o que ela está ouvindo, do que apenas o comportamento. Muitas pessoas estão tentando mudar o comportamento. Então você pega aí uma pessoa que tem adicção de droga, de álcool, de, sei lá, qualquer prática, né, ilícita, alguma coisa que traga algum dano. O que mais as pessoas procuram resolver ali? Comportamento. Para com isso, larga isso, eu não sei o que disso. Só que nós não estamos indo no ensino. Então o Marcos antigamente ouvia muito os heróis da fé. Nada errado em ouvir os heróis da fé. Só que eu queria ser aquilo, porque eu me alimentava daquilo. Aí eu produzia o quê? Morte na reunião, por quê? Eu falava, não, esses irmãos não têm compromisso. Olha aqui, ó, tem que ter arrependimento. Eu me achava o Elias, né? Tipo, nossa, só ele é o bom. Sabe? Então, só ele que ora, só ele que jejua. Eu andei uma vez com um irmão, ele falava assim, eu jejuo eles, eu pago o preço por eles. Imagina, você olhava aquilo lá e falava, meu, eu sou um lixo depois de ouvir um negócio desse, né? Então, acho que temos que tomar cuidado, né, com isso, porque o diabo ele pega carona na lei para usá-la, né, contra nós mesmos. Aí você fala assim, tá, Marcos, você falou que o diabo usa tudo isso. Agora, como é que eu venço isso?
Aí é você dizendo, é verdade, Iago. Você tem razão. Orar eu não orei nada, não. Jejuar essa semana, nem pensar. Ler a Bíblia, meu, nem consegui essa semana. Mas eu quero falar mais pra você. Continua sendo filho. Sou filho amado. E não Filho é... amado. Filho amado. Não é o meu comportamento que vai fazer eu deixar de ser filho. Continuo sendo filho. Aí muda tudo. Aí ele perde as forças. A condenação acaba. Senhor, estou vindo aqui pregar, mas então não estou vindo pregar confiado em mim mesmo. Acaba. Para finalizar, né, Tá última acabando, perguntinha, hein? Lei é o nosso amor por Deus. Graça é o seu amor por nós. Exatamente. Isso aí é poderoso, né? Antigamente, falava-se muito assim, a igreja perdeu o primeiro amor. Irmãos, perdeu o primeiro amor. Isso daí é uma chave. Explica pra gente o primeiro amor. Então, lá em Apocalipse, quando você ouve essa expressão que alguém te exorta, alguém fala pra você, irmão, volta pro primeiro amor. Volta pro primeiro amor. Cadê aquele primeiro amor que você tinha, que eu via nos seus olhos? Tá né? desviado porque você tem que voltar pro primeiro amor. Ou até mesmo, você às vezes, ninguém falou isso pra você, mas você dentro de você tem aquela cobrança assim, constante. Eu já fui mais apaixonado. Eu já fui mais intenso, já fui mais apaixonado. Eu já me dediquei mais ao Senhor, eu já fui mais devoto. Você começa a processar dentro de você. Aí, eu já quero mostrar pra você que você tem que perceber que existe uma voz da acusação sutil aí nos seus ouvidos, dizendo pra você isso. Por que esse pensamento ele veio? De onde esse pensamento veio? Você tem que diagnosticar, primeira coisa, esse pensamento. Eu tô pensando isso? Por que eu tô pensando isso? E aí, você vai pensar que isso é o Espírito Santo convencendo. A Bíblia diz, né? O Espírito ele veio para convencer do pecado, né? Da justiça e do juízo. Só que até esse texto, né? Esse versículo, ele é pregado de forma errada. Então, quando ele fala que ele veio para convencer do pecado, o que significa esse convencer do pecado? Do pecado é não crer. Então, quando você passa a crer no Senhor, que você entrega a sua vida para o Senhor, você passa a ser um cristão ali, né? Quando você aceita, né, o Senhor, esse mandamento já não é mais para você. Essa fala já não é mais para você. Opa, então essa fala não é mais para mim. Quando ele fala assim da justiça, aí você fala, o Espírito Santo veio para convencer do pecado. Ele já me convenceu que eu era o pecador. Agora aceitei Jesus, eu já não passo mais essa parte não é mais para mim. Da justiça, o Espírito Santo veio me convencer da justiça. Que justiça? Aí você tem que lembra? Que justiça? Nós abrimos falando da justiça da onde? Da justiça de Deus. Então o Espírito Santo ele veio me convencer que eu sou o quê? Justo. Ele veio me convencer da justiça de Deus. E o príncipe desse mundo já está julgado. Quem está julgado? Então, para cada aspecto aqui, né, dessa fala, desse texto, nós temos que perceber, isso aqui é para mim, isso aqui é quando eu não conhecia Jesus, isso aqui é quando eu passo a conhecer Jesus, isso aqui é pro diabo. Pronto. Aí, eu tô aqui. É verdade. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Agora, o que é voltar a esse primeiro amor? Voltar ao primeiro amor nunca foi voltar o seu amor para com Deus, no sentido assim, eu preciso amar a Deus. Esse voltar ao primeiro amor, né, que o autor ali, João, está dizendo é o seguinte, volte ao primeiro amor. Veja onde você caiu. Onde você caiu, volte. O que é voltar? É você voltar, se sentir amado. É você pensar, verdade, eu sou tão amado, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô tomando essa decisão? Por que eu tô partindo para esse princípio? Volte ao primeiro amor. Isso aqui eu poderia usar para vários exemplos. É aquele marido que outra hora ele não tá se sentindo mais amado pela esposa. E todo marido, todo homem, toda mulher que não se sente amado, o que ele faz? Ele trai. Ele trai. Aí, o homem ou a mulher, ele trai. Então, o que acontece? Quando ele passa a meditar no primeiro amor, o que vai acontecer com ele? O pecado vai perder a força. Aí ele vai falar assim, eu sou tão amado. Vou dar um exemplo melhor para talvez vocês entenderem. Eu tô aqui, não me sinto amado pela Vanessa e tal. Eu acho que a Vanessa me ama mais. Eu acho que ela não me ama mais igual antigamente. Eu acho que não é diferente. 21 anos juntos, talvez perdeu a química, não é mais. Caiu na rotina, não é mais a mesma coisa que éramos antigamente. Acabou. Eu acho que não é, mudou. Talvez foi os filhos, talvez foi a situação que nós estamos hoje. Aí passou a mulher lá na rua.
Aí ela olha um dia, eu olho, troca mensagem, troca telefone, sei lá. Aí eu tô ali, querendo me relacionar com essa moça. O que vai acontecer? A força que vai fazer eu ser atraído por essa mulher, o que é? É o sentimento ali de mim. Eu não sou amado. Igual eu era. Então eu tô buscando esse amor. Mas vamos supor que eu ouço uma voz. Marcos, volte ao seu primeiro amor. Lembra o quanto que a Vanessa te ama. Olha os filhos que vocês têm. Olha lá o Pedro. Olha lá a Lorena. Olha, 21 anos juntos. Quantas coisas já passaram juntos. Vanessa me ama tanto. Por que eu vou trair a Vanessa aqui? Por que eu vou deixar a Vanessa, deixar os meus filhos? Eu sou muito amado. Eu vou parar isso aqui agora e vou voltar para minha casa. O voltar ao primeiro amor é o filho pródigo. Ele foi lá e ele deixou tudo. Ele pegou os bens, vocês sabem disso, a gente pode compartilhar isso depois. Mas ele perdeu tudo e ele volta para qual lugar? Ele voltou pro primeiro amor. O amor de quem? Do pai. E é engraçado, né, essa história. O pai, ele vem, o filho, ele vem em direção do pai, e o pai que corre atrás na direção dele. Agora, o que o filho ele fez, né, só pra não virar uma pregação. O que o filho ele faz? Falei pra vocês, eu gosto de conversar sobre Jesus. Falei pra vocês, isso aqui vai dar ruim pra vocês, né? O que aconteceu? Ele volta pro primeiro amor. Então, voltar pro primeiro amor é você ter essa revelação do quanto que você é amado. Toda vez que você pensar, eu acho que eu vou pisar na bola, eu vou cair, alguma coisa assim, sempre lembre, eu tenho que voltar ao primeiro amor. Mas qual é o amor? É o amor de Deus para comigo. Eu preciso lembrar. Lembra? Você nunca vai conseguir vencer de Deus. Jamais. Você nunca vai conseguir dar nada pra Deus, tipo assim, vencer dele. Se dá dinheiro pra Deus, oferta, dízimo, ele vai dar mais pra você. Você pensa que você o ama, ele sempre vai amar mais você. Ou mãe com filho, né? Matou. Então, eu acho que é tão fantástico, mas ao mesmo tempo eu acho perigoso. Porque o ensino errado, ele produz um comportamento errado. Aí o pastor tá lá dizendo assim, você precisa voltar ao primeiro amor, você tem que voltar ao primeiro amor, olha lá onde você caiu, vai lá, presta atenção, olha, é por isso que a igreja não vai, não sei o que e tal. Tá lá, botando pressão. Aí o cara fala o quê? Verdade. Verdade. Não presto. É isso aí que eu sou. Mas não é isso. Nós temos que lembrar os irmãos. Nós temos que lembrar os irmãos constantemente o quanto que eles são amados. Nós temos que falar, você é amado. E não estamos aqui para produzir condenação. Nós estamos aqui apenas para anunciar o evangelho. E eu tenho isso muito claro na minha vida hoje. Hoje eu faço isso. Os irmãos querem escolher ir para a direita, eu os permito. Os irmãos querem ir para a esquerda, eu os permito. Agora, como que é essa permissão? É dizendo assim, irmão, você tem escolha. É o livre-arbítrio. Eu não posso controlar a sua vida. A graça está aqui. O evangelho da graça está aí, abundante. Você quer hoje fazer as suas escolhas? Faça. Faça. Você é livre. E não tem nada errado com isso. Você não deixa de ser aí um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque você está tomando essas decisões, essas escolhas. A questão é, há aqueles que viram mais. Há aqueles que viram mais. É somente isso. Então, ou seja, se isso está sendo bom para você hoje, você se sente bem fazendo essas coisas hoje, faça. Mas eu posso falar para você, há aqueles que estão desfrutando. Sempre há aqueles que estão vivendo uma vida cristã mais empolgante, mais alegre, mais felizes. Talvez para muitas pessoas esse pôr de graça aqui é muito chato, mas eu quero falar para vocês, irmãos, isso aqui para mim, para minha família é algo poderoso. A gente tá curtindo. Eu gosto desse negócio. Então assim, você falar, sério, Marcos, não tem um cara que vai lá no happy hour, senta lá e fica tomando cachaça lá na mesa do bar e falando de jogo, falando de mulheres, falando de um monte de coisa. Eu gosto de sentar aqui, né? Não tem drink, tô aqui tomando minha aguinha com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha família, falando de Jesus. Há aqueles que viram mais. Agora, eu vou obrigar os irmãos, volte ao primeiro amor. Não. Voltar ao primeiro amor, irmão, é o seguinte, é você ter revelação do quanto que você é amado. Se você não está tendo revelação hoje, espero e oro para que você o tenha. Mas não é eu que vou fazer isso. É apenas você ouvir a pregação do quanto que você é amado. É assim que eu creio, é assim que eu acredito, é assim que eu tenho vivido a minha vida debaixo do Evangelho da Graça. Sem condenação, sem trazer culpa, sem trazer peso. E se você está com peso, se você está com culpa, é tão somente porque você está ouvindo a voz da acusação. Pare de ouvir a voz da acusação, renuncie essa voz da acusação, que você vai ter uma vida cristã exitosa, uma vida cristã prazerosa, uma vida cristã
empolgante. São bastante anos que nós estamos vivendo isso e a cada vez, né, cada tempo está cada vez melhor, né? Servir a Jesus, talvez de uma forma diferente, talvez de forma online, talvez de forma presencial, não importa. A maneira que você encontra de servir o Senhor, o faça. E faça de verdade. É assim que eu acredito. Né? Quer acrescentar mais alguma coisa aí, Vanessa? Completar, né, de falar, né, que nós somos amados. Exatamente, né? Nunca, nunca, nunca jamais. Nunca jamais. Isso seja uma verdade, né? Nunca jamais. Se assim eu posso fazer todos os dias de manhã, ao acordar, diga: eu sou amado de Deus. Escrever até no espelho, se possível. Lá onde você escova os dentes, vai lá: eu sou amado de Deus. Deus ama o Marcos. Não depende do tanto que o Marcos pode amar a Deus. E pratique esse exercício. No começo, pode parecer natural. Até que ele entre no seu coração como revelação, aí acabou. Aí talvez você vai ficar o cara mais chato da face da terra, falando da graça, do amor, da bondade de Jesus. E olha, irmãos, pode falar pra você, falei isso aqui no Pô de Graça passado, o apóstolo Paulo, depois que ele viu a graça, a vida daquele irmão nunca mais foi a mesma. E assim é a vida de todos, né? Talvez não na mesma velocidade, talvez não... talvez você não vai ter o ministério que o apóstolo Paulo teve, ou que o pastor que você admira, você vai ter, mas uma coisa é certa, a sua vida vai ser uma vida em paz, uma vida de descanso, sem condenação, vida gostosa, uma vida prazerosa, né? E que Jesus assim, ele o faça na sua vida, que ele produza cada vez mais revelação. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o Pô de Graça 002 e que você compartilhe, que você comente, que você nos prestigie aqui, que você compartilhe com outros para que centenas e milhares de pessoas possam ouvir essa mensagem e eu espero receber, né, um depoimento seu. Tem nosso e-mail aí, vou deixar também o e-mail, você pode mandar um e-mail pra gente falando que você gostaria de ouvir um assunto diferente, né, e assim nós vamos vivendo. Deus abençoe você, até um próximo Pô de Graça, até lá. Até a próxima. Tchau.